Olá, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que estejam todos bem. Eu sou a irmã Lloyd e a nossa palavra de hoje encontra-se no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu desígnio. Amém, irmãos? Então, conforme a palavra de Deus, ela já explica-nos, não é? Que não importa as coisas que a gente passa na vida, né? Na nossa situação atual, principalmente, e as coisas boas, as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia. Então, todas essas coisas vão acabar cooperando para, para o nosso bem, não é, irmãos? Todas essas coisas. Não importa em que fase da vida você está, não é? O lugar onde você está hoje, você não deve se preocupar, não é? Apenas deve deixar tudo, guardar tudo nas mãos de Deus. E no livro de Hebreus, a Bíblia fala-nos, não é, sobre um homem chamado José. José, ele era o filho mais preferido, né, do seu pai. E ele era muito sonhador, né? Então, por causa dos sonhos que Deus deu a ele, não é? José, ele acabou sendo muito invejado pelos seus irmãos. Ou seja, certa vez, né, o pai de José decidiu presentear a José, ou seja, oferecendo a ele uma túnica, né? E isso deixou os seus irmãos mais furiosos ainda, pois eles não gostavam nada de José. E certa vez José usou a mesma túnica, não é? E foi ao pasto, né? José, ele era pastor de ovelhas também, igual a muitos outros, não é? Homens que foram usados por Deus, inclusive. E certa vez, enquanto ele ia pastar, né, as ovelhas, os seus irmãos foram lá, né, ter com ele naquele local onde ele costumava deixar as suas ovelhas. Então, os seus irmãos, eles acabaram cavando um buraco, né, na terra, né, e acabaram jogando a José lá. Então, levaram a sua túnica, não é, para poder mostrar ao seu pai, não é? Pois os irmãos de José, eles queriam acabar com a vida de José, porque eles tinham muita inveja dele, okay? E depois disso, não é? Um dos seus irmãos teve piedade, né, de José e foi tirá-lo da cova. Então, quando os outros irmãos perceberam que José, ele ainda estava vivo, não é? E eles foram, não é, atrás de José e tentaram acabar com ele, né, pela segunda vez. Só que calhou, né, enquanto ali naquele local, enquanto ali estava passando um senhor, não é, um egípcio, com uma caravana de escravos, não é? Então, os seus irmãos, eles acharam melhor, não é, ao invés de acabar com a vida de José, eles entregarem José ou venderem a José para aquele homem. Okay? E assim foi feito. Os irmãos de José o venderam, não é, para aquele senhor. E José, ele acabou, não é, indo parar no Egito. Então, os seus irmãos, quando voltaram a casa, não é, e eles entregaram aquela túnica, não é, cheia de sangue, né, tiveram que matar uma das ovelhas para poder ali sujar aquela túnica.
e foram mostrar ao pai, né, deles, e eles mentiram, disseram que José havia morrido, havia sido lá devorado por algum animal, não é? Lá onde ele pastava, né, as suas ovelhas. Só que José, ele acabou sendo levado como escravo, né? E ele foi parar no Egito. E quando ele chegou no Egito, ele começou a trabalhar, não é? Ele começou a trabalhar lá e até que ele foi parar na casa de um homem, né? Homem esse chamado Potifar, não é? Então, ao trabalhar nessa casa, José, ele era um dos servos mais confiados daquele homem, né? Então, ele poderia ter acesso, né, à casa, né, daquele senhor, né, nesse caso. E só que certa vez, enquanto José ele estava fazendo as suas tarefas normais, né, a mulher, né, daquele homem começou a ser José, não é, a perseguir José. Então, depois disso, não é, aquela o José ele resistiu, não é? Aquela situação toda, ele não aceitou aquilo, pois José era um homem de boa conduta, um homem muito abençoado por Deus, ele era muito temente a Deus, inclusive, então ele não se deixou levar por aquela situação toda, ok? Então, isso fez com que a mulher daquele homem, para quem ele trabalhava, ficasse com muito ódio também de José, não é? Por rejeitá-la. Então, a mulher, ele foi, mentiu para o marido, né? E disse que José ficou caluniando José. Então, é, aquele, aquele homem acabou mandando José para a prisão. Irmãos? Então, na prisão, José, ele continuava orando, orando, até que ele ficou lá, né, por muitos dias, até que uma vez eh, Deus deu a ele, não é, um dom, né, de interpretar sonhos, ok, irmãos? E ele acabou descobrindo aquilo, né, enquanto ele estava na prisão. Então, ele acabou interpretando o sonho de dois homens que estavam lá presos, né, com ele. Então, foi quando um daqueles homens, né, José, ele interpretou o sonho dele, né, e disse que ele ia morrer, né, no dia seguinte. Então, assim aconteceu. Então, José conseguiu interpretar o sonho de um outro, né, colega de cela também, disse que ele seria livre. Mas, nesse caso, ao ser livre ou liberto da prisão, José pediu a ele para que falasse dele, né, para o rei. Então, assim foi feito. Aquele homem ele foi livre em seguida, né, aquele homem que era colega dele de cela, e ele acabou parando, né, no palácio do rei naquela época. E como copeiro, né, ele servia vinhos, água para o próprio rei. Só que o rei, naquela altura, ele teve um sonho, não é? Um sonho em que 7 vacas gordas, não é? Engoliam 7 vacas magras. Então, o rei começou a ficar muito assustado, né, com aquele sonho que ele teve, pois era um sonho muito perturbador. Foi quando um dos homens, não, aquele homem, né, que era ex-colega de cela de José, ele falou, né, que conhecia alguém que sabia interpretar sonhos, pois o rei já havia convocado vários magos, várias pessoas que
trabalhavam com adivinhações, e nenhum deles conseguiu lhe explicar nem o sonho que ele havia tido. Então, foi quando aquele homem falou sobre José, e imediatamente o rei mandou chamarem bem José. Então, foi quando José ele apresentou-se, né, no palácio, ao palácio, né, do rei, e ele acabou ali explicando, né, o sonho que ele acabou explicando, né, que ele era ele tinha, né, aquele dom de interpretar sonhos porque Deus havia concedido a ele. Então, José interpretou, né, o sonho que o faraó naquela época havia tido, e foi quando então, né, acabou decifrando, né, que na verdade aquelas 7 vacas gordas significavam 7 anos de fartura, e aquelas 7 vacas magras significavam também 7 anos de fome no Egito. Então o rei ficou bastante preocupado sem saber qual seria realmente o futuro, né, do Egito, né, do Alto e do Baixo Egito. Então ele nomeou a José, okay, como o governador, do Egito. Okay? E pediu a José, inclusive, para que o ajudasse a administrar, né, as, todas, né, todas aquelas na área, né, dos alimentos, a colheita, para que José ele pudesse estar à frente para ver se poderiam realmente, não é, organizar, né, as coisas, né, no Egito, de modo para com que eles não ficassem sem alimento e água. Tá? Então foi quando realmente 7 anos passaram-se, né, de fartura. Então chegou realmente chegaram os outros 7 anos, né, que eram os anos de fome. Só que ali, como José já havia, né, previsto que tudo aquilo ia acontecer, eles já haviam estocado bastante alimentos, haviam já ali organizado as coisas, e os irmãos de José, lá onde eles viviam em Canaã, né, eles estavam passando por bastante dificuldades, ok? Hoje era tempo da escassez e não havia muita coisa por lá, né? Eu falo da área da alimentação, nada mesmo. Então, os irmãos de José tiveram que sair da sua terra para ir ao Egito, né? Atrás de alimentos também. E quando eles chegaram lá, eles acabaram deparando-se com José. Só que eles não reconheceram, né, a José, mas José reconheceu os seus irmãos e decidiu perdoá-los. Okay? Ele recordou-se de todas as coisas que os irmãos fizeram e mesmo assim ele decidiu perdoar a eles. Amém, irmãos? Então, só para a gente só para uma pequena reflexão, né, acerca da história de José, é que nós não podemos desistir, não é, dos nossos sonhos, e nós não podemos nos deixar levar, né, pelos momentos de aflição, e não podemos parar de orar, de acreditar que Deus ele pode fazer algo novo, algo diferente, pode transformar a nossa vida, e não podemos só, não é, pensar nas coisas ruins, irmãos. Temos de ter a esperança, assim como José teve também. E, acima de tudo, todas as coisas vão acabar cooperando para o nosso bem. Amém, irmãos? Então, é exatamente isso.
que a Bíblia, ela fala-nos. Okay? E, irmãos, eu espero que tenham gostado, né, dessa mensagem de hoje. E vamos fazer a nossa pequena oração para podermos fechar aqui o nosso pequeno culto. Obrigada, Papai do Céu, por mais um dia de vida. Obrigado pelo dom da vida. Obrigada por todas as coisas que tem feito por nós. Obrigado, Senhor dos Exércitos, por cada alimento, pela água. Obrigada por cada suspiro. Obrigada pelos nossos dias de vida. E queremos, Senhor dos Exércitos, te pedir para que o Senhor nos livre de todo o mal, de todas as aflições. Nos ajude, Senhor dos Exércitos, em momentos difíceis, a não pararmos de confiar que o Senhor vai fazer algo novo na nossa vida, que o Senhor tem algo melhor para nós. E ajuda-nos, Senhor, a observarmos a Tua palavra e colocarmos ela em prática. Ajuda-nos, Senhor, sempre, em todos os momentos da nossa vida, a depositarmos toda a nossa confiança no Senhor e a descansarmos debaixo das Suas asas. Proteja-nos, Senhor, e livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Irmãos, eu trago cá comigo essas lindas e maravilhosas telas, não é? Para você poder fazer a decoração do cantinho da sua casa. Essas lindas obras de arte, né? E são uma inspiração divina, inclusive. E para terem acesso ou obter essas telas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. Irei deixar o link abaixo aqui na descrição. E, irmãos, peço para que comprem, né, as telas. Ao comprar essas telas, vocês estarão ajudando em várias instituições de caridade aqui na África. E peço aí para que se subscrevam no canal, deixem aí os vossos comentários, o vosso like, e peço para que compartilhem esse vídeo, não é? Vamos espalhar a palavra de Deus com os nossos amigos, os vossos amigos e familiares, né? E que Deus abençoe a todos vocês e fiquem bem. Hasta la vista.